E aí, pessoal, Fernando aqui. Estou gravando bem perto da câmera para o áudio sair mais alto. Vou falar até meio gritando. Sobre a mudança do nome do canal mais uma vez. Agora seria Ideias Reformistas, porque parte do pressuposto que o objetivo aqui dos vídeos que eu faço e posto no canal é fazer análises das religiões, inclusive das quais a gente já fez parte, né, ou das crenças, análise das crenças também, ou das religiões, ou das instituições, né, e partindo do pressuposto que a gente imagina que elas poderiam ser reformadas, né, porque a gente sempre tem a necessidade de ocupar, então, aquilo que a gente quer negar ou que seja retirado, né, da crença religiosa ou da instituição, precisa ser ocupado por uma outra coisa, né? Uma outra interpretação, uma outra visão. Por exemplo, você é ateu, você critica, sei lá, que a Bíblia não é inspirada por Deus. Então isso dá lugar à ideia de que a Bíblia é mentira, por exemplo. Na explicação ateísta, por exemplo, geralmente de militância, né? Que a Bíblia é uma farsa. Então você está questionando aquilo e dá lugar, então, à sua narrativa, né? Por exemplo, eu vou dar uma demonstração, né, de interpretação e que é meio complexo, tanto de religião, instituição ou crença, mas vamos começar pela crença, né, pela crença religiosa e para algumas doutrinas, né. Então, no caso, por exemplo, do cristianismo ou budismo. Então, eu posso partir de três formas de interpretação: a literal exata, né? E a interpretação cultural e a interpretação livre com base na realidade. São três tipos de interpretações. São três formas de você fazer uma análise de uma crença religiosa, de uma doutrina religiosa. Por exemplo, no caso, vamos supor, da Bíblia, né? A Bíblia. Então você vai entender, você faz uma interpretação exata. O que é a interpretação exata? Você vai ter que estudar, entender, analisar o que o texto que você está analisando diz de fato, como ele foi escrito, porque ele foi escrito, como ele era escrito, o que ele queria dizer a princípio. Né? Então você vai entender exatamente o que está escrito ali. Então, e isso também vale para a doutrina. Né? Então você vai interpretar o que é reencarnação, o que é lei de causa e efeito, de forma exata. Né? Aí existe a interpretação cultural. A interpretação cultural tem a ver com espaço e tempo. Então, por exemplo, a Bíblia ela vai ter uma interpretação diferente de acordo com o lugar e a época. Então, na Idade Média, que a maioria da população não conhecia a Bíblia, as únicas pessoas que liam a Bíblia eram os sacerdotes, o clero católico, né? A população era analfabeta e nem tinha contato, acredito eu, com a Bíblia, né? Então tinha-se uma outra maneira, tanto de entender o que era a Bíblia, como as crenças eram diferentes, né? Em várias particularidades, né? Então a cada momento a religião, a crença religiosa ela muda, né? No lugar e no espaço, ela tem mudança no espaço e no tempo, né? Então antes não existiam, os evangélicos não tinham chegado aqui ainda, os protestantes no Brasil, então antes era só católico. Aí surgiram os protestantes, que a princípio era com determinada característica. Hoje já tem pentecostal, neopentecostal e sabe-se lá mais o que. Né? Então você vê que são interpretações culturais, ou seja, de acordo com a cultura, o lugar e a época. E existe a interpretação livre com base na realidade. Então você olha a realidade e uma interpretação daquilo. Né? E alguns pontos nesses três tipos de interpretação, as coisas ficam meio complexas. E é aí que você vê as falhas, né? Não falhas, mas aonde complica, por exemplo, quando você defende o ateísmo, quando você está na militância ateísta. Como nessa militância ateísta, algumas ideias se confundem. Algumas ideias baseadas nessas interpretações se confundem. Por exemplo, quando você vai interpretar Deus, então tem o Deus literal, exato, o Deus literal e exato. Existe o Deus cultural, que depende do lugar e da época, e tem o Deus que você vai interpretar de acordo com o que você olha para a realidade. E aí é uma interpretação livre. O Deus exato fica meio confuso. Qual é o Deus exato ao pé da letra, literal?
Aí você fala, não, Deus, na verdade, ele é o Deus, né, da Bíblia, o Pai de Jesus, por quê? Porque é a religião que prevalece aqui na cultura ocidental, é a religião predominante, é o cristianismo aqui. Mas em outras épocas tinha o deus Odin, o deus Júpiter, né, Zeus, né? Então, mas aí já é interpretação cultural, que tem a ver com lugar e época. Então isso não é uma interpretação, não é uma interpretação exata. Então fica meio complicado, é meio complexo. Então você tem que ser bem específico. Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, então você vai interpretar exatamente quem era esse Deus historicamente, nos textos e tal, né? Sem querer também ter uma visão tendenciosa que nega a todo custo. Ah, esse Deus ele era pagão na verdade, vocês têm que aceitar, enfim. Nada disso, é interpretação de texto, enfim. Aí tem a interpretação, sim, cultural, que varia da época, varia de religião. Então, na Testemunha de Jeová, no catolicismo e no protestantismo, ou no espiritismo, esse mesmo Deus vai ter uma maneira de ser diferente. Né? Então, é tanto a interpretação cultural de grupo, como pode ser, se muda essa interpretação de acordo com a época e o lugar. Né? Em que lugar que está sendo feita essa interpretação. E a interpretação livre com base na realidade, aí você vai olhar que com base na realidade, no caso, por exemplo, da interpretação de Deus, que esse Deus cultural aí, ou exato, né? A gente não tem evidência cientificamente. Então a gente não tem evidência que exista um criador, né? Aí você vai ter uma interpretação variada, que pode ser agnóstico, ateísta, né? A visão dos ateus, ou agnóstico, ou deísta, ou sei lá o quê. Né? Aí a interpretação livre, de certa forma. Porque você está dando uma interpretação que não é do que o Deus Jeová lá não concorda. O Deus Jeová não concorda com o ateísmo. Ele não colocou assim, ó, eu sou o Deus Jeová, mas eu não existo, então vocês podem ser ateus. Não. Se fecha naquilo, naquela visão que aquele Deus é aquele lá verdadeiro, na crença do povo, né? E tem a interpretação literal de como ele seria. O que é bem complexo de fazer, percorrer esse caminho historicamente. Mas, numa visão livre, com base na realidade, é aí que surge o ateísmo, o deísmo, o agnosticismo, etc. e tal. Né? Então, é meio complexo. Né? Não são só essas três categorias de interpretação. Essas são as básicas. Aí você pode ir para outras subcategorias de interpretação, porque vai depender do que se está falando. Né? Eu estou falando isso porque eu me lembrei de Jesus. E Jesus? Aí tem o exato histórico, tem o Jesus cultural, que depende da época, do lugar, etc. E isso tudo é difícil. É muito difícil você ter essa compreensão. Porque o Jesus histórico não é aquele que era apenas um pregador, um rebelde lá, à beira dos templos de Jerusalém, e que Judas lá, aliás, o João lá, o João Batista, né? Ele ficava longe dos grandes centros urbanos e vivia comendo mel e gafanhoto lá no meio do mato, sei lá, no deserto, sei lá onde. Enquanto Jesus fez diferente e foi para o centro da cidade, né? Para as grandes cidades, pelo menos Jerusalém lá, ou naquelas redondezas, e por isso foi pego e preso, né? Porque foi se expor, ao invés de ficar escondidinho lá falando de longe, né? Ele foi falar lá perto. Não é esse que é o Jesus histórico? Ou o Jesus histórico é aquele mesmo que ressuscitou, porque essa ressurreição sempre fez parte. Porque essa ressurreição sempre fez parte da história de Jesus. Não, ela não fez. Essa ressurreição foi inventada depois. Então você está vendo que você fica meio perdido. Qual é o Deus, qual é o Jesus exato ao pé da letra literal? Não dá para saber direito. Né? Aí você fica meio perdido se você realmente está falando de uma pessoa de forma literal, como era exatamente, de forma racional, ou se você está dando uma visão cultural de uma época. Por exemplo, você está falando que, não, Jesus era o cara que veio, era o Messias, ele ressuscitou na crença dos cristãos. Isso não é cultural da minha época, porque lá naquela época não era, Jesus não era assim para os seus seguidores. Então fica meio complexo você, né, classificar aí, você saber onde você coloca esse Jesus. Ele está sendo o exato ou está sendo o cultural, de acordo com a época, né? E aí tem a visão livre. Que Jesus, vamos supor que eu penso que Jesus então poderia ser um ideal. Que era um cara idealista e tal.
E aí esse ideal pode ter vários tipos, desde meio comunista, não vão me xingar, é que eu já vi gente fazendo isso. Que Jesus é uma pessoa que queria que todos vivessem em comunhão e tal. Não comunista, porque não tinha não existia comunismo na época, essa visão, né? Essas ideias. Mas assim, ele tinha essa visão, né? Mas também como pode ser um Jesus que nem ele veio para salvar as pessoas do pecado. Isso supostamente não é histórico. Supostamente Jesus não veio para salvar as pessoas do pecado, né? Inventaram isso depois, né? Mas vamos de forma livre, tá? Então quer dizer que o que sempre existiu na crença religiosa é a culpa, né? A religião ela começa com a culpa, né? Com as regras que ela tem que impor em você e da culpa que você tem, seja porque é de causa e efeito, como no budismo, e aí por isso que você sofre, por causa do karma, ou é por causa do pecado de Adão e Eva, mas começa com o erro e com a culpa. Né? E aí então Jesus veio para salvar simplesmente no sentido de que você não precisa mais disso, dessa culpa. Né? Então, no final ele acabou sendo culpado pelo que ele não era culpado, em tese, porque depende da interpretação. Em tese eu fui culpado de uma coisa que eu não tinha culpa. Né? E aí ele acabou sendo morto lá, crucificado, e aí, sem ser culpado, inocente, né? Então, com base nisso, se sacrificou, então a gente não precisa mais ter culpa, que a culpa não é o início mais, não deveria ser o início da religião, né? Então você vê, aí eu já estou estendendo mais o assunto, que já não é mais questão de interpretação. Você vê como que se o cristianismo ele fosse mais coerente, né, com o que é cristianismo, as religiões se baseariam só nos evangelhos cristãos, né, e não no Antigo Testamento, né? Além de entender que muitas coisas ali são influências do Antigo Testamento, de visão do ponto de vista do Antigo Testamento, né, que está presente ali no Novo Testamento. Então, se você fosse entender Jesus assim, então já é tudo diferente do que se fala hoje. Que você tem que aceitar Jesus, que você tem que ser o que ir para a igreja, não sei lá, já está tudo errado. Se você for entender assim, né, uma interpretação livre que eu estou fazendo com base na realidade. Porque a religião ela sempre começa com a culpa. O princípio da religião é a culpa. Né? E essas são as regras, que é para manter a tradição, porque a sociedade ela tem que ter uma tradição, ela tem que perpetuar uma coisa, por isso que ela tem que ter regras e controle. Tudo que é controle, tudo que é cultural, ele tem que ser regrado, com padrões e tal, que tem que ser sendo transmitido de geração para geração. E com comportamentos também, que até passam por modificações, obviamente, não são não são bem sucedidos em se manterem assim. Tanto é que tantas religiões surgem e tantas formas de comportamentos dentro dessas religiões vão sendo cultivados e criados. Então não foi bem sucedido. Então Jesus já falhou desde a época lá, né? Que ele era uma coisa e hoje já inventou um monte de tudo quanto é religião. Bom, mas seja como for, então já começa com a culpa. Então a ideia geral seria que já não começa com a culpa. Começa com o fato de que você vai acreditar nesse ideal de que Jesus ele representa a não culpa, que você já não tem mais culpa porque isso não tem sentido. E aí teria uma explicação, ideal de, sei lá, de ajudar as pessoas, aquelas coisas mais do bem lá, que Jesus fala, algumas coisas, e seria mais ou menos isso, né? Isso seria mais um cristianismo, só cristianismo, sem judaísmo, sem Antigo Testamento, sem nada, né? Mas é uma interpretação livre que eu estou fazendo, não é histórica, não é da história do cristianismo, porque a história do cristianismo tem a origem dele, tem a Idade Média, tem não sei o quê. E tem o que o cristianismo é hoje. E tem a interpretação cultural, né, que vai de acordo com... E não depende só de época e lugar, depende também de qual religião. Pode ser tudo de agora, mas existem várias interpretações de acordo com cada grupo de igreja, né? Então, então é isso que você vai compreender. E, voltando ao assunto aí, por isso que é complicado. Essas ideias se confundem quando você vê as pessoas militando o ateísmo. Que eles começam a criticar, mas você está criticando o quê? Quer dizer, eu sei, a gente entende, mas olha como é que confunde. Você confunde no discurso, se eu for falar alguma coisa, se confunde se a gente está discutindo que aquilo ali não é o histórico, não é o que está lá na Bíblia, não foi assim que começou. Isso aí é uma interpretação moderna agora. Né? Por exemplo, para as pessoas Deus é bonzinho,
E aí os ateus querem mostrar que Deus é cruel, que ele manda matar, fazer guerra, né? Então você está querendo mostrar o histórico lá no texto exato, né? Só que aí você, né, existe o cultural e o que está na cabeça das pessoas que as pessoas pensam, né? Atualmente na cultura pop, por assim dizer, popular. Então, quando você está debatendo, você tem que saber se você está realmente, o que realmente você está debatendo, né? Se é o cultural do que está na cabeça das pessoas, se é a interpretação livre que as pessoas dão a isso, a um Deus ou a Deus ou sei lá o que, ou se é a religião histórica, né? Então tem que se perceber, né? Eu estou narrando aqui como é o Deus exatamente lá na Bíblia, né? E não culturalmente, porque não adianta, no Espiritismo Deus é uma coisa, no catolicismo é outra, na Testemunha de Jeová é outra, não adianta você debater. Quer dizer, adianta, é óbvio que adianta, óbvio que faz sentido você demonstrar que historicamente não é aquilo que eles que estão inventando coisas que não eram, né? Que nem a Testemunha de Jeová, inventa coisa que não está na Bíblia e diz que é exato, e não é. Mas daquele grupo da nossa época que criou aquela visão, né? Bom, é isso, pessoal.